Boa noite. Hoje, dia 28 de outubro de 2025. Bom, muito bem. Hoje, então, nós voltamos a esse tema de nascer o homem novo, né? E nós trabalhamos nas semanas passadas muita coisa, muita citação de Paulo Apóstolo, trabalhamos textos do Joel Goldsmith e hoje nós vamos ler aqui um artigo de um padre que escreve muito bem. Na verdade, ele não escreve nada assim muito original que a gente já não saiba, já não tenha ouvido aqui. Mas eu acho muito interessante, porque as pessoas subestimam, né? Ah, e o padre? Poxa, as pessoas acham que o padre não tem ideias próprias. Tem muito padre ignorante, mas também tem padres esclarecidos. Então, muito bem, então vou começar a ler. Só um momento que eu vou compartilhar. Opa, tem gente querendo entrar e não apitou aqui para eu ouvir. Espera um pouquinho. Pronto. Pronto, pessoal, pronto. Boa noite. Boa noite. Sim. Eu preciso ficar atento porque não apitou. Sempre tem um apito de aviso. Bem, muito bem. Então nós vamos ver o texto, que na verdade é de um padre. E eu estava falando, tem muito padre ignorante, mas também tem padre esclarecido. Tá? Então, muito bem. O texto está aí e o texto chama-se Caminho da Cruz. Caminho de esvaziamento do ego. Isso que é interessante, né? Um padre falando em ego. Nunca vi isso, não é? Momento. Pronto. Então, caminho da cruz, caminho do esvaziamento do ego. E eu dizia, então, que existem padres esclarecidos, podem ser poucos, mas existem. E que eu nunca ouvi falar essa palavra ego numa igreja. Então o texto dele é bem interessante nesse sentido. Quem quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Está em Mateus. O seguimento de Jesus implica um descentramento, um esvaziamento do nosso próprio amor, querer e interesse. Quem disse é Santo Inácio de Loyola. Mas descentramento quer dizer a gente deixar de ser o centro do mundo, o trono do mundo. O esvaziamento do nosso próprio amor, querer e interesse. Eu, meu e mais eu. Para poder viver o Evangelho de uma maneira inspirada, deveríamos deixar ressoar profundamente em nós essa expressão tão forte de Jesus: renunciar a si mesmo, para poder viver com mais plenitude e transparência. Então é disso que ele vai falar, de renunciar a si mesmo, morrer o homem velho, para dar lugar ao homem novo. Isto não significa que Jesus tenha tomado um caminho de valorização da dor por si mesma. Isso é importante que ele está falando, porque quando ele diz renuncia a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, as pessoas entendem errado e acham que eu tenho que me crucificar e sofrer e virar uma vítima. Não é nada disso. Então, eu vou repetir. Isto não significa que Jesus tenha tomado um caminho de valorização da dor por si mesma. Pronto. Isto significa, então, não significa que Jesus tenha tomado um caminho de valorização da dor por si mesmo. Pelo contrário, Jesus vive a sabedoria da vida,
de onde brota a felicidade. Ele não prega dor e sacrifício. Ele vive a sabedoria da vida, de onde brota a felicidade. Ele não vive para o ego. Outra vez, o padre falando de ego. Eu falo que isso é incomum, né? Não vive para o ego, que busca sempre seu interesse e comodidade. E o ego busca interesse e comodidade à custa dos outros, porque ele é egoísta. Não vive para o ego. Jesus vive a sabedoria da vida, de onde brota a felicidade. Não vive para o ego, que busca sempre seu interesse e comodidade. Mas ele, Jesus, vive ancorado na identidade profunda. Pronto. Mas ele, Jesus, vive ancorado na identidade profunda que permite que a vida flua através de si mesmo, numa atitude de aceitação ou de sintonia com o Pai. Quer dizer, a vida de Deus flui através dele, através de nós. A renúncia de si mesmo não é um exercício de masoquismo, não é mutilar-se, nem buscar sacrifícios, nem anular-se. Então aqui ele está repetindo, né? Ele diz que Jesus não tomou um caminho de valorizar dores por si mesma, ele não exalta o sofrimento, né? Não é isso. E agora ele está repetindo: a renúncia de si mesmo não é um exercício de masoquismo, não é mutilar-se, nem buscar sacrifícios, nem mesmo anular-se. É descer até o dinamismo da vida que pulsa no próprio coração, entregue à plenitude da vida e de amor. Essa é a maneira mais profunda de realização. Aqui ele diz uma coisa engraçada que eu não sei o que ele quis dizer, mas eu interpreto. Ele diz assim: tudo bem, a renúncia não é masoquismo, não é mutilar-se, não é sacrifício, não é dor, não é nada disso. É descer até o dinamismo da vida, onde pulsa o próprio coração. Quer dizer, é mergulhar dentro de si e descobrir Deus. Mas ele fala em descer até o dinamismo da vida, que pulsa no próprio coração. Como não tenho como interpretar isso, eu interpretei da seguinte maneira: descer da mente humana, da mente cerebral, descer para o coração. Descer do pedestal, né, do altar da razão humana e entrar no coração. Tá? Então eu interpreto dessa maneira. Descer até o dinamismo da vida, o coração da vida, pulsa no próprio coração, entregue a plenitude da vida de amor. É Deus. E essa é a maneira mais profunda de realização. Também é muito interessante um padre falando de ego e falando de realização. Termos assim que lembram muito a filosofia do Oriente. Então eu percebo que esse padre aqui ele é bastante culto. Vamos prosseguir. Renunciar a si mesmo é deixar de se identificar com a tirania de nossos pequenos egos, que se refletem em nossa própria linguagem e autoimagem. Aqui, mais uma vez, eu me identifico com ele. Ele não fala em destruir o ego, ele fala deixar de se identificar com a tirania do ego. Ele quer reinar, ele quer mandar, ele quer comandar, né? E a gente quebra o feitiço, o encantamento, deixando de se identificar com ele, né? E ele diz que deixar de se identificar com a tirania dos nossos pequenos egos, que se refletem em nossa própria linguagem, é mente humana, e autoimagem. É interessante isso, né? A própria linguagem é a mente humana, a arrogância da mente. E a autoimagem é a vaidade, a imagem do espelho, a imagem fenomênica.
cheia de grife, cheia de botox, cheia de artifícios. A imagem tornou-se uma espécie de imperativo absoluto em nossa sociedade. Já acabei de falar. O carro tem que ser o maior de todos, a grife tem que ser a mais cara, a velhice não é aceita naturalmente, e assim por diante. A imagem está muito associada à vaidade, né? Então, nossos pequenos egos se refletem na nossa linguagem, que é a mente humana, que é o ego, e a autoimagem, a aparência, não a essência. E ele falando da imagem ainda. A ela servimos. Servir a imagem, que loucura! A ela servimos. E por ela somos determinados. Por isso que importa eu ter um carro maior que todos os outros, que pareça um transatlântico, mesmo que eu não consiga dirigir direito, mas eu tenho que manter a aparência, né? Então servimos a imagem, somos escravos da imagem, e por ela somos determinados. Renunciar a si mesmo é um conselho sábio. Significa despertar da ilusão e do engano, dessas aparências. Deixar de girar em torno de um suposto eu que não existe. Para viver, para passar a viver a comunhão com todos e com tudo. Amar a si mesmo, amar a Deus, amar ao próximo. Uma só vida. Renunciar a si mesmo é renunciar ao nosso falso eu, ego. Então, ele é o homem velho. Renunciar a si mesmo é renunciar ao nosso falso eu, aquilo que, iludidos, acreditamos ser. Ah, eu sou isso, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou guru, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou vereador, eu sou deputado, eu sou senador, eu sou presidente. Tudo eu. Então, iludidos daquilo que acreditamos ser. O euzinho, que busca poder, prestígio e riqueza. E eu acrescento, à custa dos outros, à custa de puxar tapete. O desapego do falso eu é imprescindível para poder entrar no caminho que Jesus propõe. Então, aqui eu já começo assim, já começa a ficar um pouco mais claro que o padre, nas entrelinhas, está dizendo que o caminho de Jesus é o caminho do desapego do ego e é o caminho da iluminação, que ele falou em realização, né? Falou da falsidade do ego, da identificação do ego. O padre não é bobo. Ele está falando de iluminação. Ele entende que a salvação cristã é a iluminação. Por isso que eu falei, é interessante. Pode não ser original perto de todos os textos que a gente leu do Goldsmith e do Taniguchi, mas é muito interessante a gente ver um padre assumir uma posição muito próxima das coisas que a gente fala, que tem muito de filosofia oriental. Então, ele é bastante culto, ele é bastante esperto. Ele não fala explicitamente para não entrar em choque com a igreja. Mas nas entrelinhas, para quem quiser, ele está falando muita coisa. Isso acontece com toda a literatura cristã, que nós vamos começar a ver amanhã na Mística Ocidental. Eles todos sabem muito bem das coisas. Mas é preciso saber ler o que eles estão dizendo. Porque na maioria das vezes eles não dizem explicitamente. Precisa saber ler, precisa saber entender o que eles estão dizendo. Agora, eu afirmo, eles não são bobos não, viu? As pessoas subestimam, né? Subestimam muito, não conhecem. Critica o cristianismo e a única coisa que as pessoas sabem é aquilo que elas aprenderam para fazer a primeira comunhão com 7 anos de idade.
depois nunca mais, e aí critica o que não conhece. Tá bom. Então vamos voltar ao que diz o padre aqui sobre a renúncia do ego. Ele está falando com toda clareza. Então, ele diz, repito, renunciar a si mesmo é renunciar ao nosso falso eu. Aquilo que, iludidos, acreditamos ser. O eu que busca poder, prestígio, riqueza. O desapego do falso eu é imprescindível para poder entrar no caminho que Jesus propõe. Ele prossegue: aquele que não é capaz de superar o ego e deixa de se preocupar com seu individualismo, egoísmo, frustra toda a existência. Aquele que não é capaz de superar o ego frustra toda a existência. Ele passa pela vida e não capta, não aprende o que tem que aprender. Aquele que não é capaz de superar o ego e deixar de se preocupar com seu individualismo, egoísmo, frustra toda a existência. Mas aquele que, superando o egoísmo, descobre seu verdadeiro ser, que é o Cristo, que é a consciência crística, aquele que, superando o egoísmo, vai além do egoísmo, consegue vencê-lo, renuncia a si mesmo, descobre seu verdadeiro ser e atua em sintonia com ele, ama a Deus sobre todas as coisas. E, semelhante a isso, ama ao próximo como a si mesmo. É a entrega à vida, misericórdia, perdão, amor infinito. É a entrega. Então, é renúncia de si mesmo. Uma entrega devocional à vida, misericórdia, perdão, amor infinito, é renúncia de si mesmo. Ele prossegue. Nossa verdadeira identidade não é constituída pelos pequenos egos que acreditamos ser. Precisamos despertar dessa ilusão e entrar em contato com o nosso verdadeiro eu, com E maiúsculo. Despertar dessa ilusão, entrar em contato com o nosso verdadeiro eu, nosso ser, o eu sou. E a partir dele, olharmos a vida nossa e dos outros em profundidade, em sintonia de unidade e harmonia. Uma só consciência, uma só vida. Esse é o modo de ganhar a vida. Não é ganhar a vida do ponto de vista do ego, lutar para ganhar a vida. É ganhar a vida no sentido de Jesus falou. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdê-la por amor a mim, ganhará a vida eterna. Então, o modo de ganhar a vida é ganhar a vida eterna. Tá? A afirmação de Jesus, portanto, nos faz descobrir que, por trás do renunciar-se a si mesmo, pulsa o desejo de desprender-se do ego humano para poder expandir a vida em direção à unidade. Então, aqui é muito interessante que ele está dizendo que renunciar é buscar a unidade de todas as coisas, mas ele está dizendo nas entrelinhas que pulsa o desejo, quer dizer, a alma deseja isso. E nossos egos, com seus egoísmos, abafam a voz da alma, a voz do espírito. Ele diz que a alma deseja isso. Deseja essa renúncia. Deseja se voltar em devoção e adoração, renunciando a si mesmo. Mas a voz da alma normalmente é abafada. Então, vou repetir. Por isso que eu falo, o texto do padre é cheio das entrelinhas. Tá? Então, a afirmação de Jesus, portanto, nos faz descobrir que por trás do renunciar a si mesmo,
expulsa o desejo de desprender-se do ego desumano para poder expandir a vida em direção à unidade. O caminho da fidelidade até a cruz vai quebrando toda a falsa pretensão do ego, expandindo nossa vida na direção do serviço e da entrega radical. O caminho de fidelidade é a cruz, porque é a cruz que dissolveu a ilusão da morte, a ilusão do ego. De certa maneira, o ego será crucificado, mas ele não vai ser morto e sacrificado. Ele simplesmente vai sair do comando da nossa vida, da tirania, como ele disse. Tá? É simbólico. Então, o caminho da fidelidade até a cruz vai quebrando toda a falsa pretensão do ego. Ele está falando de ego o tempo todo. Expandindo nossa vida na direção do serviço e da entrega radical. Por quê? Porque o cristianismo é amor e é caridade. E caridade é esquecer um pouco de si mesmo e deixar Deus agir. Morrer com Jesus na cruz é morrer ao próprio ego. É simbólico, não vai destruir o ego. O ego é uma boa ferramenta, mas esse simbolismo é importante. Morrer um homem velho. Morrer com Jesus na cruz é morrer ao próprio ego. Agora lembra que Paulo diz assim, já estou crucificado com o Cristo. E agora vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Então prossigo. Morrer com Jesus na cruz é morrer ao próprio ego, para que o eu verdadeiro, o homem novo, para que o eu verdadeiro possa ressuscitar. Ele está na tumba, né, do nosso egoísmo. Para que o eu verdadeiro possa ressuscitar. Todos os caminhos autênticos de espiritualidade começam por um esvaziamento do ego, uma renúncia a si mesmo. Não para negar-se como pessoa, não para destruir o ego, mas pelo contrário, para crescer ao recuperar a verdadeira identidade na tua totalidade. Nós seremos mais plenamente, nós não destruiremos o ego, nós seremos quem nós somos muito mais plenamente. Agora, é muito interessante outra vez, vou repetir. Morrer com Jesus na cruz é morrer ao próprio ego, para que o eu verdadeiro possa ressuscitar. Todos os caminhos autênticos de espiritualidade, preste atenção, é um padre falando. Ele está falando de caminhos autênticos da espiritualidade. E o texto dele está todo permeado de orientalismo. Todos os caminhos autênticos de espiritualidade, ele não está dizendo que o dele é o único. Todos os caminhos autênticos de espiritualidade começam por um esvaziamento do ego, uma renúncia a si mesmo. Ele diz que todos os ensinamentos autênticos começam por pregar isso, esvaziamento do ego. Eu repito, eu entrando numa igreja nunca ouvi essa palavra ego. Então começa por um esvaziamento do ego, uma renúncia a si mesmo, não para negar-se como pessoa, não é para se anular, mas para crescer, recuperar a verdadeira identidade, ser quem verdadeiramente eu sou. Quando eu me perco, entre aspas, eu me encontro. Quando meu eu diminui, euzinho, ego, quando meu eu diminui, descubro que faço parte de algo maior, que pertenço a Deus, que eu e meu Pai somos um. Então, insisto, ele sabe o que ele está falando. Quando eu me perco, eu me encontro. Quando meu eu diminui, eu descubro que eu e o Pai somos um. Ele fala quando meu eu diminui. Vocês se lembram
que João Batista, num determinado momento, diz: importa que ele cresça e eu diminua. Vocês lembram disso? Importa que ele cresça, o ressuscitado, e que eu, o ego, diminua. Eu, João Batista, que represento ainda a vida terrena. A vida terrena que aponta para o Cristo, é verdade, o maior dos profetas, mas representa ainda a vida terrena. E Jesus é a vida divina. Então ele, consciente, ele diz: importa que ele cresça e eu diminua. Né? E o padre também, nas entrelinhas, está citando essa situação de João Batista. Então ele diz: quando meu eu diminui, descubro que faço parte de algo maior, que pertenço a Deus, que eu e meu Pai somos um. Eu descubro o Cristo, que eu sou. A vida não deve ser corroída pela tirania do egoísmo mesquinho. Vida é encontro, interação, comunhão, união, é amor, é caridade, é perdão, é gratidão. Aquele que quer salvar seu ego perde a vida, vida com V maiúsculo. Aquele que quer salvar seu ego perde a vida, porque se isola numa estreita jaula ou se perde em um labirinto de inevitável sofrimento, vazio e sem sentido. Muito interessante isso também. Ele diz que se isola numa estreita jaula, uma concepção material extremamente limitada, ou ele diz que se perde num labirinto de inevitável sofrimento. Aqui, novamente, nós temos um perfume oriental no que ele está dizendo, né? Que a vida no samsara, na roda das reencarnações ilusórias, é uma vida de sofrimento. Mas o Evangelho também ensina isso. A vida do filho pródigo descobrindo o mundo, ela parece uma vida de prazeres, mas ela é uma vida de sofrimento. E nós vamos nos perdendo num labirinto de sofrimentos, porque não tem fim. É eterno. É eterno no tempo humano. No despertar nunca existiu. Era pesadelo. Então, é cheio de referências de tudo que a gente estuda. Vamos lá. Aquele que quer salvar seu ego perde a vida de Deus, vida com V maiúsculo, porque se isola numa estreita jaula ou se perde no labirinto de inevitável sofrimento, vazio e sem sentido. Uma existência egocentrada, embora aparentemente satisfatória para o ego, inclusive até ganhar o mundo inteiro, não pode evitar uma sensação de profunda insatisfação. Então ele está dizendo, uma existência egocentrada aparentemente pode se dar bem, mas esse ego jamais estará satisfeito. O ego, por si mesmo, não pode conhecer a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Não pode, ele se alimenta de dor, de conflito, de autoafirmação e de separação dos outros. Então ele não vai conhecer a verdadeira paz e a verdadeira felicidade nunca. Ele prossegue. A morte do falso eu é a condição para que a verdadeira vida se liberte. Mas é uma morte simbólica, porque o ego verdadeiramente é só uma ferramenta. Ele precisa morrer enquanto personalidade tirânica. Então a morte do falso eu é a condição para que a verdadeira vida se liberte. É preciso passar pela morte do que é terreno. O que é terreno, caduco, transitório. Ele está falando de impermanência.
Outro conceito oriental. É preciso passar pela morte do que é terreno, terreno caduco transitório. Paixões, apegos desordenados, para deixar emergir a vida interior, a vida divina, a vida de Deus em nós. Ao descobrir a armadilha desse ego atrofiador, ao deixar de nos identificarmos com ele, é uma morte simbólica, mas não quer dizer que a gente o destruiu, a gente apenas deixa de se identificar. Ao deixar de nos identificarmos com ele, a primeira coisa que experimentamos é uma sensação de amplitude. Sentimos que nosso coração se expande e descobrimos que o horizonte é, na verdade, infinito. A sensação de amplitude. Ele tenta descrever o que não pode ser descrito. A primeira coisa que experimentamos é a sensação de amplitude. É uma sensação de estar diante da grandeza do amor divino. Não há palavras que possam descrever isso. É aquele arrebatamento de fração de segundo que eu vivo dizendo aqui. Então, não há palavras. Falamos bastante disso essa semana. Sentimos que nosso coração se expande, mas não é o coração físico. Não tem palavra para escrever, para explicar isso. É uma sensação de amor, mas de amor divino, infinito. E descobrimos que o horizonte é, na verdade, infinito. Aí quem acrescentou essa frase do Evangelho de João aqui fui eu. Importa que ele cresça e eu diminua. Evangelho de João. Este é o padre Adroaldo Palaoro. Eu já procurei outros textos dele, não gostei tanto, mas talvez vocês se lembrem que quando a gente estudou o Evangelho de João, nós vimos as bodas de Caná. E depois, nos anexos, tinha um texto muito bonito mesmo, falando do amor nas bodas de Caná. E o texto era dele. Tá? Nossa, um texto maravilhoso. E sobre as bodas de Caná era um tema difícil de achar textos bons, e eu próprio não compreendia direito. Então eu achei um texto maravilhoso desse padre. Mas até então, falando das bodas de Caná, é maravilhoso, mas é estritamente cristão. E aqui ele falando de ego, nossa, parece muito oriental. Ele parece estar fazendo, mesmo que faz o Taniguchi, fazendo uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, entre o cristianismo e o budismo e o hinduísmo, dá a mesma sensação. Então ele sabe o que ele está falando. É uma pessoa muito culta, muito preparada. Tá? E isso é o mais interessante do texto. E ele fala de morrer um homem velho, é o ego. Não precisa morrer. É verdade. Paulo fala, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Mas Paulo ego, morreu? Não, ele vai lá nas cidades, conversa com as pessoas. Bom dia, eu sou Paulo. Mas Paulo não governa. Paulo é uma ferramenta. Paulo é um instrumento. A verdade que eu sou é o Cristo. Vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Importa que ele cresça e eu diminua. Tá? Então essa é a moral do texto do padre Adroaldo Palaoro. Vamos ver o que mais temos aqui, que nós estamos na reta final já. Uma singela homilia. Homilia, para quem não sabe, é sermão de igreja. Uma singela homilia.
Permitamos que o homem novo floresça em nós. Só nasce um novo homem quando permitimos que o homem velho morra a cada dia. Evangelho de João. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muitos frutos. O grão de trigo precisa cair por terra. Ele precisa morrer para florescer, para que dele venha o fruto de que precisamos. Somos um grão de trigo lançado neste mundo. E a própria vida vai nos mostrando que precisamos morrer em cada época, em cada etapa da nossa vida. Aquela criança que eu era, morreu. Ficaram os valores de uma época maravilhosa na minha vida, mas eu não pude ficar preso em meu ser criança. Não pude ficar brincando de carrinho o tempo todo. E eu acrescento, não pude ficar aprisionado numa forma pequena. Eu fui obrigado a crescer e mudar. Eu precisei deixar morrer coisas que gostava. Depois, fui virando um adolescente. E aquele adolescente também foi morrendo para que esse homem pudesse nascer. Está falando de vários estados de consciência. Na idade em que estou, reconheço que preciso deixar morrer muitas coisas em mim para que o homem novo floresça. Há uma coisa que precisa morrer em nós em todas as etapas da nossa vida, desde o bebê que nasce até o idoso. Precisamos deixar que morra em nós o egoísmo. De novo. Uma criança não pode ser egoísta. Uma mãe não pode cultivar o egoísmo de uma criança. Como o idoso também não pode ser egoísta. O egoísmo vem por meio de diversas fantasias. Fantasia de orgulho, ilusões, né? O egoísmo vem por meio de diversas fantasias. Fantasias do orgulho, da soberba, das vantagens próprias. Eu poderia dizer da esperteza. Das vantagens próprias e das vaidades. Só nasce um homem novo quando permitimos que o homem velho morra a cada dia. Não tenhamos medo de morrer para a inveja, para os ciúmes. Não tenhamos medo de morrer para aquele sentimento ruim que tínhamos em relação àquela pessoa, perdão, né? Que cresceu. Esse sentimento cresceu, apoderou-se de nós e fez de nós uma pessoa rabugenta, orgulhosa, amarga e azeda. É preciso morrer o azedume, a amargura, o ressentimento e a mágoa. Atire a primeira pedra quem acha que é fácil e não teve dificuldade, mas que é preciso, é preciso. Só sou um homem novo quando deixo morrer o que é velho em mim. Que caia todos os dias por terra esse grão de trigo, para que nasça um homem novo. Que você seja uma mulher nova a cada dia. Não tenha medo de morrer para o seu orgulho. Só tenha medo de morrer. Só tenha medo de morrer uma pessoa orgulhosa, porque no reino dos céus não tem lugar para o orgulho. Que morra a cada dia esses sentimentos depravados do orgulho que nos cegam e entorpecem a nossa vida. A nossa vida, a nossa mente. Que caia por terra e nasça sempre um homem novo a cada dia. Autor desconhecido. Uma singela homilia. Muito interessante que entre todas as qualidades negativas, esse autor ou autora acentua
o orgulho, que dizem no mito é a qualidade principal de Satanás. Bom, muito bem, ainda tem tempo, então, por ocasião do tema, morrer o homem velho, nascer o homem novo, então nós vamos ler, né, a oração para tomarmos consciência do nosso renascimento. Masaharta Nikuti. Oração para tomarmos consciência do nosso renascimento. É chegado o momento de renascer. Renascer significa mudar por completo a ideia que temos de nós próprios. Ou seja, abandonar a ideia de que somos corpos carnais. De alcançar a consciência de que somos filhos de Deus, seres espirituais que têm existência verdadeira. Eliminar o apego ao eu físico e individual e despertar para o eu grandioso. Deixar de acreditar que somos seres limitados, de adquirir a convicção de que somos seres ilimitados. Abandonar a crença de que somos mortais e despertar para a verdade de que somos eternos. Saímos do útero de nossas mães e durante muito tempo mantivemos a crença de que éramos filhos da carne. Em consequência, levávamos uma vida de autolimitação, considerando-nos seres insignificantes. Devemos mudar radicalmente nossa postura mental, alcançando a conscientização de que não somos meros corpos carnais, pois no âmago do nosso corpo físico existe o ser sublime, perfeito, que é o nosso eu verdadeiro. Isto é renascer. Devemos despertar para a verdade de que o homem, sendo filho de Deus, é dotado de sabedoria, amor, bondade, enfim, de todas as virtudes do Pai. Dispõe de todos os recursos para realizar o paraíso nesta vida. A finitude é inerente ao corpo carnal. Mas despertamos para a verdade de que nossa vida é eterna, imortal. Somos herdeiros de todos os bens de Deus e, portanto, desconhecemos a carência, mesmo que esteja manifestada uma situação de carência, repito, mesmo que esteja manifestada uma situação de carência, isso é apenas uma sombra da ilusão do passado. Há de considerar a nós próprios meros corpos carnais. Essa sombra poderá pairar ainda por algum tempo. Mesmo que esteja manifestada uma situação difícil, essa sombra ainda poderá pairar por algum tempo, mas logo acabará desaparecendo e certamente ocorrerá a concretização da abundância infinita da imagem verdadeira. Somos filhos de Deus. Como Deus é amor, quando nos conscientizamos de que somos filhos de Deus, passamos a manifestar amor em nossos atos. Praticar atos de amor e caridade é a missão do ser humano. Somente quando procedemos desse modo é que ouvimos a voz de Deus dizendo-nos: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ouvimos esse testemunho não com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos da alma. E então nos exultamos
do fundo do nosso ser. Já é chegada a hora. Agora. Agradeço a Deus por fazer-me compreender esta verdade. Muito obrigado. Masaharu Taniguchi. Verdade em Orações, volume 2, página 39. Então, eu tinha que ler inteiro, porque é uma prece, eu não podia truncar, né? Mas tem alguns aspectos aqui muito interessantes, né? Ele diz que nós temos que renascer, é partir para o Filho de Deus, o eu verdadeiro que eu sou, a imagem verdadeira. E aí tem um trecho aqui que ele diz que saímos do útero das nossas mães e por muito tempo mantivemos a crença de que éramos filhos da carne. Então, eu já falei isso também. Ele quer dizer o seguinte: eu nasci de pai e mãe? Sim, nasci no mundo material, no mundo fenomênico. Então eu devo ser profundamente grato a pai e mãe. Né? Gratidão a pai e mãe. A lei mosaica também diz: honrarás pai e mãe. Porém, o que o Taniguchi está colocando é uma outra coisa, muito mais profunda, muito além, muito superior. Ele está dizendo assim: sim, você nasceu de seu pai e sua mãe. E antes você não existia? Claro que existia. Então você nasceu de quem? De Deus. Imagem e semelhança de Deus. E é preciso voltar a esse eu essencial. Esse eu essencial é que é o ressuscitado, que tem que renascer. Para isso é preciso que o eu fenomênico, o ego, morra. Não que ele deixe de existir, que ele seja destruído, mas que ele morra enquanto tirano e comandante da vida. Ele é uma ferramenta. Ou talvez um servo. Muito eficiente, muito bom, mas um servo. O trono é de Deus. Tá? Então, essa é a oração dele para o renascimento. E ele termina dizendo, já é chegada a hora. Agora. Agradeço a Deus por fazer-me compreender esta verdade. Chegada a hora. Agora. A hora é agora. Nós já somos esse Filho de Deus. Nós não vamos ser, nós não vamos nos transformar no Filho de Deus. Nós somos agora. Ainda tem mais coisa, viu? Vamos ver se dá tempo, porque esse é um texto muito bonito. Então vamos lá. Pois a alma renunciada nada exige, nada reivindica. Ela se entrega como terra arada, pronta para receber a semente. A alma renunciada, a alma que renunciou, nada exige, nada reivindica. Ela se entrega como terra arada, pronta para receber a semente. A renúncia é o caminho do amor. Quem está falando aqui? É um texto baseado em Gregório de Nissa, Evagrio Pontico, Basílio Magno e João Cassiano. Autores que nós veremos assim nesse curso de amanhã. A alma renunciada nada exige, nada reivindica, ela se entrega como terra arada, pronta para receber a semente. A renúncia, renunciar a si mesmo. A renúncia é o caminho do amor. Quem ama de verdade não busca a si mesmo, mas o bem do amado. Assim, o discípulo que se esquece de si e torna-se semelhante a Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Assim, o discípulo se esquece de si, torna-se semelhante a Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. O amor o despoja, o conduz a sair de si, da concha do ego.
O amor o despoja, o conduz a sair de si e a perder-se apenas para reencontrar-se em Deus. Porque só quando cessamos de dizer eu é que Deus pode dizer em nós, eu sou. Lembra muito o padre Adroaldo Palaoro. Tem um tanto de orientalismo aqui também. Eu vivo falando, as pessoas sabem das coisas. E são muito subestimados esses autores. Mas é porque as pessoas não estão fazendo uma leitura como devem. Prossigo. Não é possível possuir Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. O vaso cheio do próprio eu não tem espaço para o espírito. É preciso esvaziar-se, como o Verbo se esvaziou, para que a plenitude divina encontre morada em nós. E quanto mais o homem se renuncia, mais se torna vasto. Quanto mais se abandona, mais se enche de Deus. Pois a medida da alma é a medida do seu vazio. Eu já falei, o vazio é infinito, mas só Deus pode preenchê-lo, porque Deus é infinito. Então, a medida da alma é a medida do seu vazio. A renúncia de si mesmo é também o mistério da cruz interior. Cada dia, o cristão é chamado a morrer ao que é seu. Opinião, glória, juízo próprio, prazer de dominar, egoísmo. Mas essa morte é doce, porque abre caminho à ressurreição. A alma que morre para si, nasce para a liberdade. Quando não depende mais de si, pode, enfim, repousar naquele que é Deus, provisão infinita. Eis, pois, o sentido último da renúncia. Deixar de ser o que não somos. Olha o que é renúncia. Eis, pois, o sentido último da renúncia. Deixar de ser o que não somos, para sermos o que sempre fomos, em Deus. Então, essa é a renúncia. Deixar de ser o que não somos, para sermos o que sempre fomos, em Deus. O homem velho é ilusão. O homem novo é verdade. Aquele vive do orgulho, este da graça. O primeiro diz, eu quero. O segundo responde, seja feita a tua vontade. No primeiro, a inquietação. No segundo, paz. Repito, o homem velho é ilusão, o homem novo é verdade. Aquele, o velho, vive de orgulho, o novo vive da graça. O primeiro, o velho, diz eu quero. O segundo, o novo, responde seja feita a tua vontade. No primeiro, o velho, a inquietação. No segundo, o novo, paz. A renúncia de si mesmo não é o fim do amor próprio, mas sua redenção. A renúncia de si mesmo não é o fim do amor próprio, mas sua redenção, sua libertação. Pois o verdadeiro amor de si, não é apego à própria vontade, mas desejo de conformar-se à vontade eterna. Então, o verdadeiro amor de si é a verdade que nós somos, é Deus, não é se apegar ao ego. Quando o homem encontra esse ponto, descobre que, ao renunciar a si, não perdeu nada. Apenas devolveu-se às mãos do Criador. Quando o homem encontra esse ponto, descobre que, ao renunciar a si, não perdeu nada. Apenas devolveu-se a Deus. Assim, o caminho do cristão é um retorno.
sair de si para entrar em si de modo novo, perder-se para encontrar-se, morrer para viver. Pois no momento em que o eu cai por terra, como o grão de trigo, nasce em nós a verdadeira vida, aquela que já não é nossa, mas de Cristo em nós. Quando o eu cai por terra, nasce em nós a verdadeira vida, aquela que já não é nossa, mas de Cristo em nós. Então, texto baseado nesses autores, todos eles medievais, coisa muito antiga. As pessoas acham que não tinha pessoas inteligentes, místicas, profundas, lá nos primeiros séculos, né, da era cristã? Bom, muito bem. Falta um último poema, mas não... Bom, eu vou ler. Homilia 3, de Gregório de Nissa. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. O Espírito nos ensina que há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Não fales aqui de nascimento e morte corporais, pois todos sabemos quando entramos no mundo e quando dele partimos. O sábio fala de outra geração e de outra morte. O nascer da alma para o bem e o morrer para o pecado. Enquanto o mal vive em nós, o homem interior está morto. Mas quando o mal morre, o homem ressuscita. Por isso mesmo, o tempo é duplo. Tempo de nascer é o tempo de morrer. Quando morres para o que é terreno, nasce para o que é celeste. O nascimento do espírito é o desprendimento do corpo, e a morte do pecado é o primeiro dia da verdadeira vida. Assim, se quiseres saber se já nasceste, olha para ti o que ainda vive. Se a cobiça, a vanglória e o desejo governam tua alma, então ainda estás no ventre da morte. Mas se em ti brota o amor à luz, se procuras a pureza, a humildade, a misericórdia, então a alma começou a nascer para o reino. Pois o nascimento espiritual não acontece de uma vez. É como o amanhecer, que pouco a pouco dissipa a noite. O primeiro raio é o arrependimento. O segundo, a confissão. O terceiro, o perdão. O quarto, a paz. O quinto, o amor. E quando o amor chega, o sol já nasceu por inteiro na alma. Gregório de Nissa. Pronto. Então, realmente é lindo. Gregório de Nissa é uma coisa assim inacreditável. Gente, encerrei este curso e na semana que vem eu vou iniciar na terça-feira a apostila das Iluminações 3, sem ter acabado a 2, para poder haver um remanejamento, porque um pouquinho aí mais para frente nós vamos ter outro curso do Masaharu Taniguchi e eu não queria que ficasse colado um no outro, na segunda e na terça. Então eu vou fazer esse remanejamento, eu explico no grupo, porque aqui não vai dar tempo. Agradeço, e amanhã o curso da Mística Ocidental. Tá bom? Boa noite Bom a descanso todos. para Até todos. boa noite. Boa noite.